Sim, a Bíblia fala muito sobre política ao longo do Antigo Testamento, no Novo Testamento, e fala de maneira profunda, de modo que os cristãos farão um bom uso da Escritura quando lerem adequadamente sobre isso. Eu sou o professor Bruno César, sou doutor em teologia e sou autor dessa teologia sistemática, uma abordagem arminiana. E aqui no capítulo sobre a doutrina da igreja, a eclesiologia, da página 506 até a página 510, eu trato sobre a igreja e o Estado. Ao longo das escrituras, nós vemos que há pelo menos seis períodos onde a política tratada na Escritura. Primeiro, o governo absoluto de Deus no Jardim do Éden. Segundo, a rebelião humana, onde os homens governaram a si próprios, digamos assim. Depois, a instituição do governo humano, logo após o dilúvio, em Gênesis capítulo 9, versículo 6. E depois, a lei e a teocracia, foi o quarto período, quando Deus determinou como deveriam ser as coisas e ele mesmo governava o povo por meio de sua lei. E, quinto lugar, a lei e a monarquia, quando Israel se tornou uma monarquia, o primeiro rei sendo Saul, o segundo rei Davi, o terceiro Salomão, e depois com Roboão e Jeroboão, tendo o reino dividido em Israel. E em sexto e último lugar, os impérios humanos e o Estado como o conhecemos. Os dois principais capítulos da Bíblia que tratam sobre política são primeiro livro de Samuel, capítulo 8, e Romanos, capítulo 13. Mas ao longo de toda a Escritura, nós vemos sobre política, tá? Então, há livros, primeiro e segundo livro dos reis, que tratam somente sobre política, né? E a relação que eles tiveram, essa relação do governo com Deus e com o povo. Nós vemos em outros momentos também, por exemplo, nos tempos de José, filho de Jacó, que ele trabalhou 14 anos para manter o povo do mundo inteiro alimentado durante 7 anos, fazendo nos 7 primeiros anos uma reserva de 20% daquilo que era colhido. Tá? E as pessoas pagavam impostos de 20%, era considerado muito alto naquela época. No outro vídeo eu vou falar sobre a política, aliás, a economia e a Bíblia. Agora é sobre política na Bíblia. O que acontece é que nas últimas décadas, a igreja cristã evangélica entregou nas mãos do diabo a política brasileira, e aí, nos últimos anos, né, mais ou menos de uma década para cá, eu estou gravando em 2024, os pastores, os cristãos de maneira geral, quiseram retomar as rédeas da política e ensinar sobre isso na igreja, e quase todo mundo tem feito isso de uma maneira equivocada, fazendo política partidária na igreja, quando deveriam ser ensinados princípios bíblicos sobre política e como escolher um bom político, enfim, tá bom? Então, eu vou ler aqui um dos parágrafos, que é um resumo do que eu estou falando aqui. Se você quiser um aprofundamento sobre o assunto, adquira o seu exemplar da minha teologia sistemática. Eu tenho exemplares no momento e custam apenas R$ 160. Pode ser dividido no cartão. Entre em contato comigo, você vai poder adquirir o seu, tá? Creio que esse resumo bíblico histórico foi necessário para entendermos melhor o que a Bíblia ensina sobre a questão. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que Deus é o grande governante do universo. Várias passagens bíblicas afirmam esta verdade. Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Romanos 11:33 a 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele, amém. O verso 36. Colossenses 1, do 15 ao 20. Em segundo lugar, a Bíblia afirma que Deus é quem levanta as autoridades. Daniel 2:21, Salmos 75:7 e Romanos 13:1. Em terceiro lugar, a Bíblia não diz que as autoridades possuem carta branca para fazerem o que quiserem. Antes, terão que prestar contas a Deus. E aí nós vemos em várias passagens, como Eclesiastes 12:14, Romanos 14:12, 1 de Pedro 4:5 e assim por diante. Em quarto lugar,
A Bíblia ensina que o papel das autoridades é limitado. Romanos 13, do 1 ao 7, ensina isso. Em quinto lugar, a Bíblia ensina que devemos orar pelas autoridades para o bem da igreja. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 5, diz isso. Não é necessariamente orar pelo bem da autoridade ou do país, embora isso esteja implícito, mas devemos orar pelas autoridades, para todos que ocupam cargos de governança, para que a igreja seja beneficiada, para que a igreja esteja em paz. Dê uma olhadinha no texto se você discorda de mim. Em sexto lugar, a Bíblia ensina que Deus vocaciona pessoas para as diferentes profissões, inclusive para a política, tal como fez com alguns de seus servos, com servos de Deus. Gênesis 1, do 26 ao 28, nós temos ali o que é chamado na teologia de mandato cultural. Devemos sujeitar e dominar a terra, criar bons produtos a partir da terra e dominar toda a criação. Também Gênesis 41, do 37 ao 41, vemos a vida de José. Segundo Samuel 5:2, Davi é chamado de pastor do povo, pastor político, digamos assim. Daniel 2, 47 a 49, Deus vocacionando pessoas. Mateus 25, Tiago 1:17 e assim por diante. Em sétimo e último lugar, a Bíblia ensina que as autoridades devem ser desobedecidas se quiserem obrigar os crentes a pecar contra Deus. Vemos isso em 3 livros bíblicos, de modo mais claro: Esther, Daniel e Atos dos Apóstolos. Então, você que tem dúvidas sobre política e a Bíblia, entre tantos outros assuntos, gostaria de aprender mais sobre isso, saiba, Deus é chamado por títulos políticos ao longo das Escrituras. Deus é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, é Ele quem constitui autoridades, reis e destrona reis. Toda autoridade vem de Deus, toda autoridade é levantada por Deus, Romanos 13:1, e assim por diante. Então, a base bíblica do governo de homens sobre outros homens repousa na soberania divina. Deus é soberano sobre toda a criação e Ele concede a alguns homens que estão exercendo cargos com período limitado de tempo a autoridade para o bem das nações. Que Deus os abençoe. Compartilhe esse vídeo com mais 5 pessoas. Entre em contato e adquira o seu exemplar da minha teologia sistemática, uma abordagem arminiana das doutrinas bíblicas. Até mais.